Obrigado pela presença, Márcio, Ferrara, o governador. Altafini, eu acho que deu uma travada no seu áudio. Vinícius, né? Deixa eu te falar. É só um pouquinho de carne, um pouquinho mais, um pouquinho de arroz, tá? Só um pouquinho, nada de linguiça, só carne mesmo. E essa hora Nosso governador Chicane, queria agradecer que ela para apresentar o Luiz. Caiu a conexão do presidente? Eu acho que o Altafini teve dificuldade agora no começo, vamos ver se ele já retoma, mas pelo que eu escutei, ele passou a palavra para você, Dulce, para fazer a apresentação do nosso palestrante do dia. Capricha, hein? Não, eu acho que passa para o protocolo, né? Antes, Aldo. Ainda bem que a gente tem um governador para pôr ordem na casa. Solange, você libera o teu áudio? Eu estou travando o áudio dos demais, tá? Estão me ouvindo? Boa tarde a todos, bem-vindos à 40ª reunião ordinária do Rotary Clube de São Paulo, Avenida Paulista. Datas comemorativas, temos dia 26, Dia Internacional Memória ao Desastre de Chernobyl, Dia da Primeira Missa no Brasil, Dia Mundial da Propriedade Intelectual, dia 27, Dia do Sacerdote, dia 28, Dia Mundial da Segurança e Saúde no Trabalho, Dia da Sogra e Dia Internacional da Educação. No dia 29, Dia Internacional da Dança, dia 1º, Dia Mundial do Trabalho e Dia da Literatura Brasileira. No dia 2, Dia Nacional dos Ex-Combatentes. Aniversariantes da semana, dia 28, tivemos aniversário da Maria Virgínia Marmo, a nossa companheira associada. Hoje temos a nossa palestra do Rotary Talks, apresentada pelo senhor Luiz Álvaro Salles Aguiar de Menezes, presidente da SP Tours, que falará sobre o tema São Paulo, capital do turismo. Agradecemos também a presença de todas as autoridades e convidados na nossa reunião de hoje, aos governadores, senhores Naif Chicane, Cláudio Moisés, Edson Borcato, e me perdoe algum outro que eu não citei. Passo a palavra para o presidente, aliás, para a Dulce. Obrigada. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Apresentar meu irmão, assim, é incrível, porque a gente tem um carinho enorme por ele, uma admiração muito grande, e trazê-lo aqui para falar sobre São Paulo, que é uma das principais capitais de turismo, e a retomada vai ser o conteúdo principal. É muito engrandecedor poder trazer um profissional como o meu irmão, tirar a parte emocional, né, racional, com uma carreira tão brilhante, uma trajetória tão legal de se ver como ele cresceu, né? Então, eu apresento o Luiz Álvaro Salles Aguiar de Menezes, o nosso palestrante, que vai falar sobre essa retomada da nossa cidade, São Paulo, em relação à nossa economia. Ele tem muito conteúdo aí para compartilhar. Luiz, todo seu. Bom, boa tarde a todos. Acho que é a primeira vez que eu escuto a minha irmã me chamar de Luiz, na vida, né? Quero agradecer muito a presença de todos vocês. Não é a minha primeira fala no Rotary, mas é a primeira fala nesse clube. E agradecer em especial, então, o Rogério Altafim, presidente, e, claro, agradecer a Dulce, primeira secretária, vice-diretora de administração, e minha irmã, que desde que eu assumi como presidente da São Paulo Turismo e também como secretário de Relações Internacionais os 2 anos anteriores, essa foi a melhor apresentação que eu já tive. É muito legal poder dividir com vocês o trabalho de gestor público, principalmente na cidade de São Paulo,
é uma cidade com 12 milhões de habitantes, mas com influência aí, quase 22 milhões de habitantes, se a gente pensar na Grande São Paulo, e compartilhar com vocês que tem o ideal de servir, né, que é o ideal do rotariano, um pouco do que os servidores públicos, que também têm o mesmo ideal de servir, estão fazendo aqui na gestão do Bruno Covas à frente da Prefeitura de São Paulo. Como não poderia deixar de ser, São Paulo com esses números impressionantes. Então, o Brasil tem, no clube rotariano, aqui a terceira maior força é a força brasileira dos clubes rotários, né? O Brasil tem aí 2.380 clubes, se a minha assessoria fez o trabalho correto, esse é o número de clubes no Brasil, e eu tenho certeza que o maior número de clubes está aqui na cidade de São Paulo, com o maior número de rotarianos, prestando também um trabalho fundamental aqui para a cidade. Enterraram na própria catedral, e o povo começou a meio que venerar o povo mártir, né? Então, se eu compartilho a minha tela ou você vai compartilhar a apresentação? Depois ele foi beatificado. Eu já te compartilho a tela aqui, só um momento, e estou mostrando quem chegou agora. Só um segundo. Tá bem. Pronto. Pode seguir, eu já vou compartilhar a tela aqui para você. Momento. Bora lá. Tá aqui, ok. Deu certo? Deu certo. Eu estou vendo pelo menos a minha tela. Pode passar para a próxima já, então. Então, contar um pouco da própria São Paulo Turismo. A gente está localizado aqui no AMB. É a empresa de fomento do turismo, de eventos e de entretenimento aqui na cidade de São Paulo, há mais de 40 anos. Hoje, ela é uma das principais operadoras de eventos do Brasil, dado que a gente atua em grande parte dos eventos públicos da cidade de São Paulo, grandes, mega grandes e de pequeno porte. Podemos passar. A gente tem aí duas atuações muito fortes, então. A parte de turismo, né? Até a nossa diretora de turismo, a Fernanda Ascar, está nos acompanhando, nosso gerente de pesquisa e responsável pelo Observatório do Turismo também está aqui acompanhando. Então, a gente trabalha aí no planejamento, elaboração de roteiros, os conteúdos, atendimento ao turista e os estudos e pesquisas por meio do Observatório de Turismo. A gente faz isso alinhado com a política pública estabelecida pela Prefeitura de São Paulo, seja na Secretaria de Turismo, seja na Secretaria de Cultura, seja na própria Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, uma vez que a gente reconhece São Paulo como uma capital de turismo cultural, gastronômico, e também um dos grandes motores aí é a parte do nosso turismo de eventos e negócios. Na parte de eventos, a gente atua tanto na elaboração do zero, né, de eventos, quanto na elaboração compartilhada com outras secretarias, e inclusive com órgãos privados. Né? Atuamos na captação de patrocínio, briefing, toda a formatação e dimensionamento, comunicação visual, na gestão, produção e pós-produção. A gente tem atuação em diversos espaços públicos do município, e mais especificamente está sob a gestão da São Paulo Turismo, o pavilhão de convenções do AMB, com os auditórios Celso Furtado, com o Pudim, que é o Elis Regina, e também com o Sambódromo do município de São Paulo, que completou 30 anos. Então, um ano sem carnaval, mas que a gente fez uma programação diferenciada para comemorar os 30 anos do nosso Sambódromo. Podemos seguir. Pode continuar, que vai falar um pouquinho do parque agora. Então, o AMB, ele começa aí a nascer em 66, inaugurado em 1970, e ele tinha como principal razão de existir, né, o ideal de ter o parque do AMB, era que, de fato, a cidade de São Paulo pudesse se posicionar como uma grande capital de eventos, atrair eventos internacionais, atrair convenções internacionais, e que a gente tivesse um espaço que, naquela época, ele deveria ser
um investimento do município para que a gente tivesse esse posicionamento nacional e internacional da cidade de São Paulo. Até em 2015, agora, foi realizada a 156ª Convenção Mundial do Rotary aqui no AMB. Então, foram 150 países presentes, quase 15 mil visitantes. Então, a importância do AMB para o dia a dia da cidade, para esse posicionamento nacional e internacional de ser uma capital de turismo, e já com grandes eventos aí nacionais e internacionais, inclusive do próprio Rotary. Pode continuar. O Sambódromo, ele completou 30 anos, houve um esforço muito grande da gestão Bruno Covas para que São Paulo se tornasse uma das capitais do carnaval no Brasil. O carnaval de 2020 foi o maior carnaval do Brasil em números de blocos de rua. O nosso desfile hoje, ele é um desfile de padrão internacional. A gente tem aí uma concorrência muito grande com o Rio de Janeiro em termos de carnaval de avenida e com Salvador em termos de carnaval de rua. E a gente passa a ter um entendimento de que o carnaval, ele não é uma festa, ele é um grande movimento econômico gerador de renda para o município de São Paulo. E a gente tem três tipos de turistas, na verdade, que frequentam o carnaval paulistano. A gente tem os internacionais, que já optam por São Paulo como destino carnavalesco. A gente tem os nacionais, que vêm aqui para São Paulo, curtir o nosso carnaval de rua e curtir o nosso carnaval de avenida. Então, a gente disputando aí o público nacional com Salvador, principalmente com o Rio de Janeiro. E, claro, a gente tem o turista, que é o turista paulistano, que opta por ficar na cidade e, em vez de gastar os seus recursos em outros municípios, mantém a economia da cidade girando nos táxis, restaurantes, nos bares. Quer dizer, manter o paulistano aqui na cidade, encarando ele também como um turista, é um dos nossos desafios. O nosso sambódromo, ele foi, no final do ano passado, aberto à população em tempo integral. A gente adotou o nome de Arena de Lazer, Sambódromo, de maneira que ele hoje funciona como um parque municipal, aberto para todos aqueles que quiserem se exercitar, pedalar. A pista, né, a pista do samba é excelente para quem quer praticar patinação, e tem, inclusive, um espaço pet. Então, foi uma das inovações aí do final do ano passado, entregando mais um espaço aí aberto, com segurança, com estrutura de banheiro, enfim, para que o turista paulistano possa frequentar. Mas pode continuar. São Paulo é, claro, a grande capital de eventos do Brasil e uma das maiores cidades em termos de eventos no mundo. A São Paulo Turismo atua aí nos eventos acadêmicos, culturais, eventos esportivos, utilizando não só esses espaços, mas a cidade como um todo. Em 2019, por exemplo, a gente participou de uma grande corrida de carrinhos de rolemã internacional, patrocinada pela Red Bull, que foi aqui na Avenida da Consolação. Então, essa estrutura e esse conhecimento da cidade, além de a gente ter um trâmite mais ágil junto aos órgãos públicos, uma vez que fazemos parte da prefeitura, facilita a atuação do setor privado na realização de eventos, promoção da cidade em diversos pontos, e alguns deles até inusitados, né, como fechar a Avenida da Consolação para fazer uma corrida de carrinhos de rolemã. Podemos ir. Bom, várias são as datas aí comemorativas que a cidade se prepara para receber turistas e disputa turistas, então, com outros municípios aqui no Brasil e fora. A gente vai falar daquelas datas nas quais a Espetura está atuando diretamente. O Festival de Natal, com a decoração de Natal, então, e palcos espalhados pela cidade. O próximo, por favor. O Réveillon na Avenida Paulista, então, uma das maiores festas aqui que a gente tem na cidade de São Paulo.
A minha irmã, que morou na Avenida Paulista, já passou o Réveillon lá. Eu lembro que foi meio complicado, mas não era minha gestão ainda, então não tem problema. A gente participa de toda a estruturação do Réveillon, com planejamento, estrutura, som, luz, toda a coordenação com Polícia Militar, CET, enfim. Então, são operações muito grandes. Por isso que quando eu falo da SP Tours em termos de eventos, a gente está atuando desde aniversário de bairro, então, na Moca, por exemplo, até os que chamam-se de grandes eventos, mas num carnaval de rua ou um Réveillon na Paulista, ele já está mais para um porte de um mega evento. Podemos passar mais um. Carnaval, que eu já falei bastante, então, o carnaval do Sambódromo, ele é São Paulo Turismo e a Liga das Escolas de Samba aqui da cidade de São Paulo. A gente faz os desfiles de acesso, os desfiles das campeãs, a gente faz toda a coordenação de trânsito, até o bloco dos garis que vem depois de cada um dos nossos desfiles é coordenado por nós. E o que muita gente ainda não sabe, mas a gente vai ver uma ação bem maior para o ano que vem, é que São Paulo tem uma corte do samba, com o Rei Momo. Hoje ele é um rei magrinho, já um rei fitness, mas ele segue com o título de Rei Momo, rainha do samba, primeira princesa, segunda, e cidadão e cidadã do samba. Então, a gente coordena também essa parte anterior, que é a eleição da corte do samba, a entrega da chave da cidade do prefeito para o Rei Momo. Então, toda a tradição carnavalesca, além de toda a folia que vocês podem ver aí, tanto no sambódromo quanto de rua, e um trabalho prévio de organização, junto com a Liga das Escolas de Samba, junto com as subprefeituras. Hoje a gente tem uma ação muito efetiva em termos de ocupação da rua pelos blocos e depois a liberação dos blocos, limpeza e devolutiva da cidade, limpa em ordem, para aquelas pessoas que não estão ali curtindo o carnaval de rua. Então, é uma operação de guerra. Eu brinco sempre que eu estudei bastante e hoje eu vou ter a oportunidade de coordenar uma das maiores operações de banheiro químico do mundo, que é justamente a nossa operação de carnaval de rua. Tudo é muito grande na cidade de São Paulo e isso tem que se reverter em geração de emprego, geração de renda e na retomada mais rápido possível do nosso turismo aqui municipal. Vamos para o próximo evento, vamos ver. Bom, a virada cultural também é realizada por nós, a Marcha para Jesus, organizada por nós, a virada esportiva também é realizada por nós. Então, são os grandes eventos aí que regem o calendário da cidade e o calendário aqui da São Paulo Turismo. A gente está atuando firmemente neles, claro, fora do nosso atual contexto de pandemia. Mais um. Bom, aqui tem uma foto, a foto de baixo é da Fernanda Ascar. A Fernanda, ela se tornou a nossa diretora de turismo. Essa semana ela foi empossada, mas já tem uma longa história aí de trabalho de turismo na cidade de São Paulo, e já era quadro da casa desde 2005. É a primeira vez que ela me vê falando. Se eu falar muita bobagem, depois vai reclamar comigo. Além do turismo urbano, que a gente veio mostrando até agora, e da ocupação das ruas da cidade e outros espaços, existe a questão do ecoturismo na cidade de São Paulo. As pessoas desconhecem, mas 1/3 do nosso território paulistano, não do estado, do município, ele é área verde, principalmente no sul da cidade. Ele é área rural e área para o ecoturismo. Com isso em mente, a SP Tours, junto com a Prefeitura de São Paulo, ela elaborou 2 projetos, e se der tudo certo, a gente vai elaborar o 3º agora, até o ano que vem, que são os polos de ecoturismo da cidade de São Paulo. Então, a gente tem Parelheiros, Marcilac e Ilha do Bororé, que é o polo de ecoturismo, então, que a gente chama de Parelheiros. Esse já está implementado, é possível visitar propriedades rurais, se hospedar nas pousadas, inclusive praticar rafting na região. É uma área que deve, sim, ser descoberta pelos paulistanos para praticar do ecoturismo. O outro
que a gente está para lançar esse ano é o Polo de Ecoturismo da Cantareira, também uma área riquíssima para a prática de esportes e aí contato com a natureza. E o que eu tenho proposto agora, durante a minha gestão, é que a gente faça a elaboração de um polo de ecoturismo da represa de Guarapiranga. E aí, cariocas não poderão mais dizer que São Paulo tem tudo menos praia, porque a gente tem as praias da represa de Guarapiranga para serem mapeadas e devidamente identificadas e colocada com estrutura aí de atendimento ao turista. Então, esse é um dos projetos que a gente deve encampar para os próximos, ainda nessa gestão, mas para os próximos 2 anos. Podemos seguir. Bom, eu falei um pouquinho, né? Quer dizer, as vantagens da contratação da São Paulo Turismo é justamente essa nossa interlocução aí com os órgãos públicos, as secretarias, os proponentes. Então, quando uma entidade privada nos procura, né, uma empresa privada nos procura para a realização de um evento, a gente consegue providenciar com muito mais tranquilidade todas as licenças e interlocução com os órgãos públicos de segurança, limpeza, remanejamento de trânsito, enfim, com o intuito de facilitar e implementar o maior número de eventos na cidade de São Paulo, para que a gente tenha público e geração de emprego e renda aqui no município. A gente sempre tem aí a facilidade de acesso aos espaços públicos e equipamentos que, às vezes, para o setor privado, parece que eles não podem ser utilizados, mas existe uma tabela de preços públicos de diversos equipamentos da cidade de São Paulo, para que eles possam ser locados justamente e utilizados para eventos inusitados, ou eventos de todo tipo de porte aqui no município, e a gente, então, acaba surgindo aí com espaços que às vezes as pessoas acham que não têm a disponibilidade de utilização, mas eles têm. Podemos passar. Mais um. Bom, a gente tem elaborado, em parceria com a prefeitura e com as secretarias responsáveis, toda a parte de atendimento ao turista na cidade. Então, a gente tem existe uma série de guias de receptivo ao turista e guias customizados que são desenvolvidos pela equipe da São Paulo Turismo em diversos idiomas, a fim de que esse turista encontre um pouco da São Paulo que ele quer descobrir. Uma das dificuldades que a gente tem na cidade de São Paulo talvez seja um bom problema. A cidade de São Paulo tem tudo, né? Menos a praia, mas a gente vai resolver esse problema. Mas você consegue fazer uma visita, um tour arquitetônico, um grande tour cultural, um grande tour gastronômico, você consegue se identificar com a cultura italiana, com a cultura japonesa, festivais bolivianos, o aniversário do Ano Novo, quer dizer, o Ano Novo chinês. Então, é possível encontrar em São Paulo uma grande diversidade de programas para o turista, com várias oportunidades de negócio, e o nosso problema, que é um problema bom, é fazer com que isso esteja facilmente identificável e com que os turistas consigam se orientar aí de acordo com aquilo que eles tiverem maior interesse. Então, esse é um dos grandes desafios que a gente tem aqui na cidade de São Paulo. Podemos passar. Bom, a quinta atividade de maior relevância no planeta é justamente o turismo. A cidade de São Paulo, hoje, ela responde por grande parte, acho que 10% do turismo brasileiro, do PIB, 10% do PIB brasileiro de turista é gerado só pelo município de São Paulo. Então, a gente tem aí 1 a cada 10 empregos, direto e indireto, está ligado ao turismo. Tem um potencial para auxiliar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, e acho que cada vez mais deve se trabalhar aí nesse alinhamento da indústria do turismo, para que os ODS estejam devidamente implementados. 7,7% do PIB nacional aí brasileiro vem das atividades de viagem e turismo. Esse número que está aqui é de 140 bilhões de dólares. É claro que quando a gente pensa nas atividades de turismo e viagens, muitas vezes o turista nacional, que também está consumindo, e que as cidades
tem que fazer, às vezes, um esforço para que ele fique aqui nos finais de semana, fique nos feriados. Então, ele não está contabilizado, então esse número é ainda maior, né? Tratar o próprio cidadão da cidade como turista, né? E entender que ele movimenta no dia a dia a economia, mas no final de semana a gente disputa ele com outras cidades. O Brasil está na 12ª posição de ranking nos receitas totais de turismo, e a gente tem aí um índice de competitividade de 32ª posição entre 140 países. A cidade de São Paulo, a gente vai chegar mais na frente nos rankings, ela subiu no ranking do TripAdvisor, no ranking da Google, em termos de busca para a visitação do município, né, agora nesses últimos anos. Podemos passar mais um. Está bem aqui. Então, a gente tem aí São Paulo, a 7ª de 10 das cidades mais visitadas ou que se quer visitar da América Latina, né? E a gente tem aí uma movimentação aí, a gente teve uma queda no ranking da Mastercard e agora uma retomada aí até 2018, avançando aí algumas posições. Então, esse é um dos rankings que a gente usa pelo Observatório do Turismo para medir o nosso desempenho aí, junto a outras capitais ou outras cidades importantes em termos de turismo. Lembrando sempre que esses rankings não costumam contabilizar quando a gente consegue manter o paulistano na cidade de São Paulo, e a gente sabe que é um grande desafio, né? A gente trabalha muito duro durante a semana, no final de semana, muitos de nós escapamos aí para Guarujá, Ilhabela, Campos do Jordão. Então, é preciso entender a cidade e essas outras cidades como cidades concorrentes, para que a gente consiga manter aqui o nosso público também de paulistanos aqui na cidade de São Paulo. Principais destinos aqui do Traveler's Choice, do TripAdvisor. Então, São Paulo aqui aparece em 6º lugar. Olha lá, só porque eu falei de Campos do Jordão, está aqui em 7º, logo atrás de nós. Então, as cidades estão disputando essa geração de emprego e essa geração de renda entre si, e o próprio paulistano movimenta aí não só a nossa economia da cidade de São Paulo, mas a economia de muitas outras cidades, né? A gente sabe que a gente tira férias e encontra gente de São Paulo em qualquer lugar do mundo. Podemos seguir. Aqui é mais um dos itens que a gente usa, né? A gente costuma acompanhar muito de perto. O ISS é um dos itens que a gente usa para avaliar aí o desempenho do município de São Paulo. E até falando um pouco do cenário de pandemia, muitas vezes eu sou questionado, principalmente quando eu estava como secretário de Relações Internacionais, de que existia um número diferente entre os índices de isolamento apresentados pelo governo do estado e os índices de isolamento apresentados pelo município de São Paulo. Uma das coisas é que a gente mede também o índice de isolamento na questão do ISS, né? Quando você pensa na cidade como uma grande capital de serviços, a gente sabe que para você consumir um serviço, você tem que estar em loco, não dá para mandar entregar muitas vezes, né? Quer dizer, uma parte deles você não consegue mandar entregar, principalmente aqueles que emitem nota. Então, essa emissão de nota de serviços também é utilizada aí para, por exemplo, medir o isolamento social na cidade de São Paulo, o que dá uma acuracidade melhor. Podemos seguir. Nossa taxa de ocupação hoteleira, você vê que ela vinha relativamente estável aí entre 63% até quase 68%. A gente teve uma queda muito abrupta agora em 2020. Esperamos uma retomada ainda em 2021. Existe um fenômeno que o setor hoteleiro tem chamado de staycation, que são pessoas que moram em São Paulo e aos finais de semana e feriados se hospedam em hotéis da capital paulista. Então, a gente tem uma estrutura hoteleira muito boa para todos os tipos de bolso. Então, às vezes, a pessoa, em vez de se deslocar até uma outra cidade, opta por ficar em hotéis aqui na cidade de São Paulo. E isso já mostra como é que deve se dar a retomada da economia e a retomada do turismo no município, que é trabalhando o turista paulistano,
o turista do estado de São Paulo, o turista de outros estados, e só depois a gente conseguia aí um incremento dos turistas internacionais chegando aqui na cidade, chegando no Brasil. Então, a gente está desenvolvendo um programa justamente para atrair, primeiro, os nossos turistas mais próximos, focados aí no turismo de compra, turismo de negócios, cultura e gastronomia, né? Principalmente do interior de São Paulo. Depois, avançando para outros estados, e só, provavelmente, a partir da metade do ano que vem, fazer uma incursão mais firme aí na promoção do município nas questões internacionais. Estão trabalhando ainda, né, com as estimativas de turistas de 2020. A gente tinha aí uma estimativa de 8,5 milhões de domésticos, 623 mil turistas internacionais. A gente tem uma dificuldade que o turismo internacional do Brasil, ele é mal trabalhado, né? A política de atração de turistas é mal trabalhada nacionalmente. E, com isso, todas as cidades acabam sofrendo com números baixos de turistas internacionais, mesmo quando a gente tem uma moeda nacional desvalorizada, que seria uma ótima hora para você atrair esses turistas internacionais. Dentro do panorama nacional de turistas internacionais que chegam ao Brasil, os números de São Paulo são bons. Então, a nossa proporção de turistas internacionais é bom frente ao número total do Brasil. Até porque São Paulo é a principal porta de entrada aí dos turistas internacionais. O que acontece é que os números absolutos do Brasil são muito baixos, e com isso os números absolutos tanto de São Paulo quanto de outras cidades e capitais, mesmo do Rio de Janeiro, também são muito ruins. Então é preciso que haja, de fato, uma promoção do turismo brasileiro para que as cidades todas possam se beneficiar disso. Hoje em dia, a gente tem manchetes internacionais ruins em relação ao Brasil, sejam de pandemia, seja da questão do preservação da nossa mata, da nossa floresta, da Mata Atlântica ou da floresta amazônica, e isso acaba impactando negativamente na imagem do Brasil e reduz o número de turistas internacionais em todas as cidades, inclusive aqui. Podemos seguir. Bom, as principais procedências, esse eu vou ter que ler para vocês. Os americanos aqui são os principais que vêm para São Paulo, em primeiro lugar. Depois a gente tem Argentina, Bolívia, Chile, Paraguai, Colômbia, Alemanha, Espanha, Itália e França. Quando eu era secretário de Relações Internacionais, fica até um elogio aqui, aproveitando a presença do embaixador Raimundo Magno, que é o chefe do escritório de Itamaraty, na cidade de São Paulo. A gente fez uma atuação muito forte da Secretaria de Relações Internacionais junto ao Itamaraty, por consequência, as embaixadas brasileiras no exterior, para fomentar o turismo no município de São Paulo. Então, a gente desenvolveu materiais específicos para as embaixadas, eles fizeram essa divulgação junto com os parceiros comerciais, usaram as redes sociais, usaram os canais oficiais que as embaixadas dispunham, e essa capilaridade é muito importante, o que acaba fomentando ainda mais o turismo direto lá na ponta. Então, nem sempre é possível à cidade, nem aos estados, fazer uma comunicação direta internacional, seria uma capilaridade muito grande para você conseguir cobrir. Mas as embaixadas do Itamaraty estão sempre super abertos para auxiliar aí, não só São Paulo, mas eu tenho certeza que todos os municípios que estiverem preparados para se promover no exterior, seja comercialmente ou turisticamente. Podemos passar. Então, dos turistas nacionais, que nesse momento é o nosso principal foco, a gente tem justamente um mapa que mostra que Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, Rio, quer dizer, estados que estão mais próximos são os que têm aí uma maior relevância no nosso turismo. As cidades também, você vê Santos, Curitiba, Campinas, então esses devem ser os públicos-alvo que a gente vai focar para a retomada aí da economia em São Paulo em termos de turismo. Então, o nosso plano vai ter uma maior atuação nesses municípios que, historicamente, já têm uma maior visitação aqui na cidade de São Paulo. Podemos ir. Aqui dá para ver o mapa que eu estava falando, né, dos polos de ecoturismo. Então, bem nos nossos extremos aí, norte e sul, a gente tem os dois
polos de ecoturismo. O laranja é o da Cantareira, está em vias de ser lançado, já com todo o projeto desenvolvido pela São Paulo Turismo, e o de ecoturismo, o verde, é o Parelheiros, Marcilac, Ilha do Bororé. Esse está, inclusive, disponível para download, depois, quem tiver interesse, a gente manda o link, dá para ver todas as possibilidades, roteiros, enfim, e assim que a gente avançar aí para uma fase verde, já estou programando um final de semana meu de alguns membros da equipe que não conhecem essa área, para a gente poder falar com mais propriedade de algo que a gente acha que tem que ir para Brotas para fazer, e quando a gente, na verdade, pode ir aqui para o sul de São Paulo e ajudar a desenvolver a economia paulistana e preservar essa região, que para a gente é muito importante, como uma área de descompressão aí grande, desse grande centro urbano que é a cidade de São Paulo. Podemos ir. Então, aqui a gente já vê um pouco da área sul, com o rio e as áreas aqui de agricultura e hospedagem turística. Tem o site, para quem quiser, então, fazer o download aí dos materiais. Lá vai ter uma série de outros materiais, mas esse também já está lá. Mais um. O da Cantareira, esse ainda, o material está em vias de ser colocado à disposição. É importante essa questão de que a gente tem um título de reserva da biosfera e cinturão verde na cidade, que é um título internacional concedido pela Unesco. É importante buscar esses títulos internacionais, esse apoio, de maneira a que a gente ganhe uma legitimidade internacional também na divulgação desses circuitos, né? E da capital paulistana, então, como uma cidade mais sustentável e você pode passar o seu dia aí descobrindo cachoeiras e à noite você vai a uma ópera de padrão internacional no Teatro Municipal ou numa Sala São Paulo. São poucos os destinos turísticos no mundo que você consegue, com pouco deslocamento, em pouco tempo, ter uma gama tão variada aí de opções de turismo e lazer, como tem a cidade de São Paulo. Mais um. Aqui a gente mostra um pouco da estrutura, né? Então, você vê que a gente tem uma estrutura aí que sofreu entre os anos de 2019 e 2020, hotéis, hostels, né? A movimentação de terminais rodoviários, a nossa movimentação nos aeroportos, porém, ela segue sendo uma estrutura forte, profissionalizada e espalhada pelo município todo. Então, é possível você encontrar boas opções, tanto de deslocamento, seja por aplicativos, né? É importante quando o turista chega ao município de São Paulo que ele consiga utilizar aqueles métodos de deslocamento que ele já está habituado, né? Não precisa baixar um aplicativo da prefeitura, ou ele não precisa, a conta dele não funciona, ele fica perdido. Quer dizer, é claro que a gente sabe que tem um caminho muito longo aí a percorrer, mas quanto mais em casa os turistas conseguirem se sentir utilizando de ferramentas e tendo acesso a boas opções aí de hotel, de hostel, espalhados pela cidade como um todo, maior vai ser a recorrência desse turista, né? Ele virá a cidade de São Paulo mais vezes. Mais um. Nossa questão, né, que está balizando aí o nosso plano de turismo para retomada. Então, as tendências globais, isso é feito por mapeamento aí de vários estudos de pesquisa, e esses são os temas principais: as viagens familiares, as regionais, uma menor quantidade de turistas estrangeiros, muita atividade ao ar livre, que reforça a importância dos nossos polos de ecoturismo. É importante que a gente tenha uma questão de destinos sustentáveis, destino de experiência e a questão da segurança e flexibilidade. Então, é fundamental que o Brasil seja reconhecido como um destino mais seguro, e é importante que a cidade de São Paulo consiga mostrar que ela é a mais segura das capitais brasileiras. Seja isso na questão do coronavírus, né, que a gente tem, é uma cidade que você pode vir com tranquilidade, de que todas as questões sanitárias estão sendo implementadas pelos órgãos de turismo e pela cadeia produtiva do turismo, mas também a questão da iluminação pública,
da Polícia Militar, da Guarda Civil Metropolitana, e uma questão que não está diretamente ligada com a questão da segurança, mas que traz uma sensação de segurança permanente, que é a boa zeladoria da cidade. Então, a cidade, o prefeito Bruno Covas tem trabalhado muito na questão da coleta de lixo, do recapeamento das ruas, de criação aí das ciclovias. Tem sido um investimento constante. É claro que a gente tem sempre a questão da proporção da cidade de São Paulo, com os nossos 12 milhões de habitantes, e com muita desigualdade geográfica no município como um todo. Mas existe a clareza de que essa zeladoria bem feita também é fundamental, não só para sentimento de fato de segurança do turista, mas para a segurança efetiva do turista e da população que aqui vive. Podemos seguir. Bom, a gente tem feito uma série de acompanhamentos do setor turístico, né, ao longo da pandemia. Então, tanto alguns números, como vocês puderam ver, de impacto da pandemia e mapeamento aí das dificuldades que o setor de turismo e de eventos sofreu, e a gente também tem já um relatório de impactos com a questão da propostas para retomada da pandemia não, Deus me livre, retomada da atividade comercial, turística e de eventos, né, no município. Esse material foi desenvolvido pela São Paulo Turismo, junto aí com a Secretaria de Turismo, Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo. Já está à disposição das autoridades aí que vão nos ajudar a implementar as propostas de retomada e também com orientações ao setor. Não teremos retomada que dependa só do poder público, nem só do poder privado, né? Esse trabalho em equipe vai ter que ser desenvolvido, vem sendo desenvolvido, mas vai ter que ser implementado, intensificado ao longo dos próximos meses. Próximo. Falando um pouco, então, na questão de segurança e também da atuação da São Paulo Turismo no setor de eventos, todo o setor de eventos teve que se reinventar e, mesmo assim, sofreu muito e tem sofrido muito ao longo aí desse ano, quase ano e meio. Aqui na São Paulo Turismo, a gente continuou fazendo as contratações de equipes e de empresas que promovem eventos e têm a infraestrutura de eventos no município, utilizando a expertise que a gente já possui de grandes e mega eventos no município e colocando todo esse conhecimento, essa força de trabalho a favor da prefeitura e da população no combate à pandemia no município. Então, hoje a gente está operando 5 estações de higiene no centro de São Paulo para atender a população em situação de rua. A gente sabe que São Paulo, por diversos motivos, tem uma população de rua grande, né? O último censo indicava 24 mil pessoas morando nas ruas da cidade de São Paulo, pelas mais diferentes razões. Então, a gente tem pessoas que perdem o emprego, pessoas com problema de alcoolismo, pessoas que foram abandonadas pelas famílias, mas a gente também tem pessoas que moram na cidade de São Paulo, porque aqui eles conseguem trabalhar, eles conseguem uma renda, então eles passam a semana morando no centro de São Paulo, outras regiões, e no final de semana eles voltam para suas casas fora do município, né? Tem pessoas que vêm morar nas ruas de São Paulo, porque aqui o atendimento médico é melhor, eles estão fazendo um tratamento médico de médio ou longo prazo, ao término do tratamento, eles voltam para suas casas, onde eles têm a casa e a família deles em ordem. Então, existe uma população grande, variada, com muitos motivos para estarem na rua, e a gente montou uma estrutura aí de lavanderia, banho e banheiros, para que eles possam manter aí o mínimo de padrão de higiene e também uma retomada aí da dignidade, tanto para procurar emprego, quanto para o combate ao coronavírus. Podendo passar para o próximo. Os drive-thrus de vacinação, não sei se aqui já tem gente no grupo que já foi vacinado, primeira e segunda dose. Possivelmente vocês tomaram a vacina em um dos drive-thrus operados pela São Paulo Turismo. Se vocês tiveram algum tipo de problema no drive-thru, esse era justamente aquele que não é a operação nossa, porque os nossos estão impecáveis, eu tenho certeza. Um apoio grande aí à Secretaria Municipal de Saúde,
com os drive-thrus e com vários dos pontos de vacinação que não estão dentro das unidades básicas de saúde. Então, a ideia é que a gente tenha uma capilaridade grande e consiga, quanto maior o número de vacinas disponíveis no município, maior o ritmo de vacinação. Então, a estrutura oferecida pela prefeitura, em parte pela São Paulo Turismo, ela está montada, está à disposição. O ritmo não está mais acelerado, porque as vacinas têm tido uma distribuição um pouco irregular aqui no município, por conta do governo federal. Mas a estrutura está montada e com capacidade da São Paulo Turismo em ampliar essa estrutura, caso seja necessário, devido ao volume de pessoas a serem vacinadas, conforme vai baixando a idade, e também um número maior de vacinas disponíveis. Podemos passar? A operação dos parques. Então, os parques municipais têm um receptivo com orientação, álcool em gel, enfim, para que os nossos parques possam seguir abertos e os munícipes estejam mais seguros. Mais um. Bom, aqui a gente tem nossos planos que eu estava falando, tá? Então, o plano... Mas só voltando um pouco. Então, a força que a gente tinha para realizar o carnaval, a virada cultural e outros grandes eventos, a gente colocou à disposição da cidade e da prefeitura para implementar ações como o hospital de campanha, que foi realizado aqui dentro do AMB, os drive-thrus de vacinação e os próprios, essas estações de higiene aí no centro de São Paulo. Isso tudo é a economia do setor de eventos girando, funcionando. Quer dizer, a gente pensa, na verdade, que o evento é a festa e esquece de toda a cadeia produtiva de valor que existe por trás e como ela consegue rapidamente implementar mudanças. Hoje, inclusive, é o dia do profissional de eventos, então é uma boa data para eu estar falando isso. Então, essas estruturas são estruturas que foram montadas por uma empresa de eventos, por profissionais de eventos, usando os mesmos materiais que são usados em convenções e em shows. Então, essa flexibilidade e a força que esse setor tem, e que hoje a gente tem atuado com o mesmo setor para combater a pandemia e intensificar aí a vacinação. Aqui um pouquinho dos nossos planos que a gente tem elaborado. Então, existe um plano de turismo municipal, também está disponível para download. Ele é 19 e 21 com perspectiva da 2030, e a gente deve iniciar agora o Platum 22 em diante até o final da gestão, junto com a Secretaria de Turismo. O verde é o nosso polo de ecoturismo da região sul de São Paulo e o laranja da região norte de São Paulo. Pode seguir? Esse manual já foi desenvolvido, o Manual de Realização de Eventos da cidade de São Paulo já foi desenvolvido durante a pandemia. Existe aí uma diversidade de ações que o setor privado tem que tomar para poder usar espaços públicos para realizar eventos. Esse conhecimento é um conhecimento que a São Paulo Turismo possui e, por causa disso, a gente não tem que ser só o detentor do conhecimento, mas o disseminador do mesmo. Então, a gente elaborou um manual de realização de eventos da cidade de São Paulo para que todo e qualquer promotor de eventos consiga ter um caminho aí mais claro e mais fácil de como ele consegue atuar sem a necessidade de contratação da São Paulo Turismo para realizar o seu evento em alguns dos nossos espaços públicos. Mais um. Aqui um pouquinho do material. Então, tem um portal, um site da cidade de São Paulo. O da direita mostra uma série de roteiros. Então, roteiro do futebol, roteiro geek. A gente tem um roteiro afro. Quer dizer, você consegue fazer o roteiro que você quiser na visita da cidade de São Paulo. A gente está desenvolvendo um roteiro pet-friendly, né? Aliás, eu vi que vocês leram vários dias importantes, datas comemorativas na abertura da reunião. Dia 28 também foi o dia do cão-guia, né? Então, também uma data que eu, como cachorreiro que sou, gosto de ressaltar. Podemos ir?
As centrais de informação turística, também é operado pela São Paulo Turismo. A gente está participando do processo de reabertura do Vale do Anhangabaú. Então, essa obra que foi feita no Vale do Anhangabaú, ela faz parte de todo um contexto de retomada do centro como um dos principais polos de negócios e de turismo da cidade de São Paulo. O Vale do Anhangabaú vai ser um dos maiores pontos para a realização de grandes eventos, um ponto turístico importante na cidade, e a São Paulo Turismo está operando na reabertura do Vale, já com um centro de informação turística, e alguns eventos pilotos já foram realizados lá, como a iluminação em homenagem ao Dia da Mulher e a reabertura da pista do skate. Podemos seguir, que eu estou quase estourando no meu tempo. Bom, o Observatório do Turismo, da São Paulo Turismo, ele é o responsável pelas informações oficiais de turismo na cidade, seja o número de visitantes, seja o impacto de algum grande evento no município, ou até a movimentação financeira que se dá na cidade ao longo de determinadas datas comemorativas, como o Ano Novo, ou eventos como Fórmula 1 e Carnaval. O responsável hoje pelo Observatório do Turismo é o Mansur Bassiti, também está nos assistindo, e ele é um órgão reconhecido nacional e internacionalmente como em seu padrão de excelência e de confiabilidade dos dados. Mais um? Pode passar. Travou. Pronto. Bem na hora das minhas informações. Então, existe um trabalho sendo realizado na gestão como um todo, e aqui na cidade, e aqui na São Paulo Turismo, de que o turismo e os eventos vão ser duas ferramentas muito importantes nessa retomada da economia da cidade, movimentando diversos setores de uma cidade que é conhecida justamente por ser a capital da cultura, a capital da gastronomia, a capital dos grandes eventos, né? E a gente tem uma atuação, de fato, com públicos-alvos distintos, partindo primeiro de tratar o paulistano como turista, para que ele fique e consuma aqui no município, tratar as regiões mais próximas como aquele turista que vai chegar primeiro aqui e ajudar no início dessa ativação econômica, e depois a gente começar a atuar no estado inteiro e em outros estados. É um planejamento estratégico, é uma tendência internacional, que você trabalhe primeiro o turismo regional, e é assim que a cidade vai atuar. Lembrando que o término da pandemia e a retomada da economia, ela depende de um tripé, né? Não adianta que ninguém vai fazer nada sozinho. E, na verdade, é o mesmo tripé que sustenta a boa e velha vida em sociedade, né? Seja ela qual for. Então, é preciso que tenha uma atuação forte do poder público, né? Organizada, e com atuação aí na capital como um todo. É preciso que tenha a colaboração da iniciativa privada, certo? Para que a gente não tenha festas clandestinas, para que os protocolos sejam todos cumpridos e implementados, para que o home office seja uma política mais atuante até que a gente tenha esse problema resolvido, mas, além disso, é preciso responsabilidade individual de cada um para que se proteja, para que seja cumpridor das leis e dos protocolos, porque a vida em sociedade está baseada justamente nesse tripé: poder público, iniciativa privada e responsabilidade individual. E a retomada da economia e do turismo também está baseada nesse tripé. Então, com isso, eu encerro e a gente abre para as perguntas. Você vai apresentar o vídeo que você passou? Ah, boa ideia. Temos um vídeo lindo aí. Vamos apresentar o vídeo, que assim a gente sai com uma cara geral da cidade de São Paulo. Ação!
Eu vi que tem gente no chat pedindo vídeo, gente. Pode mandar o vídeo à vontade. Já faz parte da divulgação do turismo aí. Então, compartilhamento livre. Olha, estou vendo meus primos aqui, ó. Miriam de Maio aqui, ó. Muito obrigado pela presença. Trouxe claque, né, gente? Senão, eu preciso me garantir. Então, com o vídeo estamos encerrado agora. Aldo, não sei se é você que vai... Não, com a Dulce agora. Presidente, eu peço a palavra para fazer algumas perguntas e também o embaixador Raimundo Magno, que gostaria de fazer um comentário. Eu passo a palavra para ele e depois a gente vai para as perguntas. Embaixador, fique à vontade. Abrir o microfone. Você abriu o microfone, amigo. Isso. Foi. Abriu. Estão ouvindo agora? Estamos. Bom, e muito rapidamente, eu queria primeiro agradecer o convite para participar desse lindo evento, né, para ouvir o Luiz Álvaro, meu querido amigo dos meus primeiros tempos de chegada aqui no Eresp, e colocar também o Luiz Álvaro, na época da Secretaria de Relações Internacionais, sempre teve uma excelente relação com o Eresp sempre, onde pôde ajudar, sempre esteve presente. Eu queria reiterar a nossa disposição na área agora do turismo. Eu fui, inclusive, visitar a SP Tour, tivemos juntos e vimos tudo isso em loco. Eu queria colocar o escritório do Itamaraty à disposição da SP Tour para esse trabalho belíssimo que vocês estão fazendo. E, na verdade, você promover uma cidade como São Paulo, tão completa, realmente é uma coisa fácil até de fazer. Mas eu queria que soubessem que o Itamaraty, que o nosso escritório está totalmente à disposição e para tudo que pudesse ser útil. E queria também cumprimentar pelo belíssimo vídeo aí que a gente acabou vendo na parte final aí da apresentação. Luiz Álvaro, parabéns, belíssimo, muito bem. Embaixador, muito obrigado. É sempre bom ter a sua presença lá na prefeitura, lá no Sambódromo, aqui. E quando a Dulce convidar você para a sua palestra no Rotary, pode ver que eu vou estar aqui assistindo. Legal, tá ótimo. Obrigadíssimo. Ela abrir, tem que pôr ali share screen. Não, share screen. Dulce, acho que é você faz a agora. próxima pergunta, Dulce? Olha, eu coordenando, vai. Vou abrir aqui para as perguntas que estão no chat. Eu não vou ficar olhando para cá, eu vou ficar olhando para cá, que tem duas telas, tá? Mas eu continuo olhando para vocês. Tem uma pergunta do Roberto Souza, do Rotary Clube de São Paulo. O que muda com a privatização do AMB em termos de receitas e despesas do complexo? E também ele pergunta, aproveitando, já que é a mesma pessoa, como será a praia paulistana? Como que? Será a nossa praia paulistana? Vamos começar pela praia, que é mais fácil. A ideia é que a gente... É um projeto que a gente está terminando aqui dentro, certo? Que a gente tem o polo de ecoturismo da represa de Guarapiranga. A represa hoje ela tem áreas que são utilizadas por clubes ou por condomínios, mas ela também tem áreas públicas. Algumas delas em bons estados e outras não, nem tanto. A ideia é que a gente consiga mapear as áreas que são de utilização pública de lazer e fazer um ordenamento dessa região e desses espaços, né? Com decks, a exploração, por exemplo, de alimentação, pequenas embarcações, enfim. Então, é um projeto ainda nascendo no papel, mas, diferentemente de outras praias, ela com certeza será uma praia de água doce. Então, esse é o projeto em andamento. Na parte da primeira pergunta, é importante que a gente primeiro desmistifique, né, uma confusão que é natural que aconteça. Concessão é diferente de privatização. Então, o complexo do AMB, que são aqui 400 mil metros quadrados, 300 mil metros quadrados com o pavilhão de exposição
e os 2 auditórios, o Elis Regina e o Celso Furtado, e mais os 100 mil metros que estão com o Sambódromo, eles não serão privatizados, eles não serão vendidos. É uma concessão do poder público, da SP Tours, né, para a GL Eventos, que é uma empresa internacional de origem francesa, que já opera no Brasil o Rio Centro, por exemplo, lá no Rio de Janeiro, e o Expo Imigrantes aqui na cidade de São Paulo. Então, a propriedade dos ativos segue sendo da Prefeitura de São Paulo, da São Paulo Turismo. O que a gente vai dar é a concessão de exploração econômica desses equipamentos para essa grande empresa internacional de eventos, com a certeza de que a gente vai ter uma implementação muito boa na remodelação dos espaços, na reforma, inclusive na construção de outros equipamentos dentro desses 400 mil metros quadrados. O processo foi um processo, uma chamada pública, a GL Eventos, então, ganhou com alguns modelos, né, econômicos que ela tem que cumprir. O primeiro deles é uma outorga fixa. Então, para que eles possam operar o complexo da AMB, eles têm que pagar uma outorga fixa para o município de 54 milhões de reais aproximadamente, dividido em 12 parcelas. Então, a gente já recebeu 2 dessas parcelas, deve receber a terceira, eu espero que hoje, mas se não for hoje, é na segunda-feira. Essa é a outorga fixa, são 54 milhões de reais. Além da outorga fixa, eles têm que pagar uma outorga variável, tá? Todos os anos, pelos próximos 30 anos, que é o período que dura a concessão. Então, ela é mínima de 10 milhões de reais todos os anos, ou 12,5% do faturamento bruto da operação daqueles espaços, o que for melhor para a prefeitura. A gente tem, pelos nossos cálculos, a gente tem certeza que 10 milhões de reais é uma boa outorga mínima, mas que a gente fatalmente vai receber a outorga variável de 12,5%. Além disso, eles têm que fazer um investimento de 1 bilhão de reais ali no que hoje a gente chama de complexo do AMB, mas eles estão chamando de distrito AMB. Então, existe a previsão de uma arena multiuso ali na área do Sambódromo, de edifício garagem, de modernização dos espaços hoje que a gente tem, dos auditórios e do próprio AMB, e também a criação de uma área verde grande, aberta à população, como se fosse mais uma área de parque, que vai ter, então, uma área verde, também uma área aí de comércio. Então, o Distrito AMB vai se tornar, nos próximos anos, outro ponto turístico, mesmo quando não estiver realizando nenhum tipo de evento, e fatalmente vai mudar a cara da Zona Norte de São Paulo, gerando aí um desenvolvimento imobiliário na região e geração de emprego e renda, com certeza. Então, aliados a todos esses montantes financeiros que eu disse, ainda existe a economia que a concessão vai gerar para os cofres públicos, que hoje a gente estima que esteja ao redor de 600 milhões de reais de economia que a prefeitura vai deixar de gastar para a manutenção daquele espaço. Então, um recurso que poderá ser aplicado aí em reforma de calçada, recapeamento, saúde, educação. Existia um papel fundamental em ter o AMB como equipamento público, isso lá em 70, que era o posicionamento internacional da cidade. O AMB já cumpriu esse papel. Hoje você tem um mercado de eventos nacional e internacional muito competitivo. Não faz sentido que a iniciativa pública compita com a iniciativa privada nesse setor, que já tem uma concorrência e já está estabelecido. Então, a concessão vai trazer muitos benefícios aí financeiros e também de visibilidade para a cidade, uma vez que a GL Eventos é uma empresa internacional que já integra esse roteiro de conferências e espetáculos e shows e que vai conseguir auxiliar São Paulo a estar nesse mapa. E a gente segue sócio, né? Então, como a gente é dono do equipamento, a gente vai seguir sócio aí nos eventos e também no faturamento que eles trouxerem para a empresa privada. Acho que eu cobri tudo, hein, Roberto? Acredito que sim.
Obrigada. Lu, não tem como chamar você de Luiz, viu? Tem uma pergunta aqui, a gente até vai fazer mais duas perguntas, que aí o presidente vai fazer o fechamento da reunião, que é previsão de término de 2 horas, mas acabamos, já são 14h10, a palestra está excelente, então o pessoal está aqui bem, com bastante expectativa aqui nas suas respostas. A Carla Blanco, minha amiga Carla Blanco, futura presidente do Rotary Club de São Paulo, ela fez uma pergunta: quais os fatores dos números absolutos do Brasil estarem baixos? Você relaciona com a segurança? Acabou? Os nossos números de turistas internacionais, eles são historicamente baixos. Se você pensar no tamanho da nossa costa, na riqueza cultural das nossas capitais, e na riqueza que a gente tem de Mata Atlântica, floresta amazônica e o interior do Brasil, né? A gente trabalha isso muito mal. Então, isso não é uma questão deste governo federal, do anterior ou do outro. Quer dizer, o Brasil sempre trabalhou mal o turismo, o potencial turístico brasileiro no exterior. A Bahia fazia uma campanha incrível nos anos entre 90 e 2000, você via muito mais da Bahia no exterior do que você via do Brasil. Agora, é muito difícil você projetar individualmente o município, mesmo o estado, né? É preciso que haja uma campanha consistente, nacional, de turismo, né, para que você consiga, de fato, atrair um maior número de turistas. Você tem pequenos destinos tropicais atraindo muito mais turista internacional do que o Brasil com a costa inteira. Então, existe esse déficit histórico no trabalho, tá? Que deveria ser feito nacionalmente. Não é uma questão dessa gestão ou da anterior. A outra coisa é que não adianta você ter um excelente marketing, né? Eu que sou profissional de marketing, né? Não adianta você ter um excelente marketing se você tem um produto que não é tudo aquilo. Então, a gente tem questões aí sanitárias que hoje estão muito fortes, mas a gente teve questões, por exemplo, da pandemia, não era uma pandemia, da infestação de Zika, por exemplo. O mundo ficou assustado com o Brasil, os turistas deixaram de vir. Você tem questões sanitárias, você tem questões de saúde, você tem questão de segurança, né? E também uma questão de programas adequados de capacitação dos prestadores de serviço, né? Você tem que ter prestadores de serviço que prestem um bom serviço, que atendam no idioma inglês, que, enfim, atendam em mandarim, se a gente for pensar em outros locais. Então, não é um único fator, mas existe um problema histórico de mal trabalhar o Brasil como destino turístico internacionalmente. Obrigada, Luiz. Vou fazer mais uma pergunta, e as demais perguntas, se vocês quiserem encaminhar o e-mail para que ele depois responda por e-mail, o assessor, seria melhor até para a gente poder dar um desfecho aqui, ou pelo chat, pode escrever no chat, tá? A Neuza pergunta sobre o turismo em São Paulo, né? Está escrito, ela agradeceu bastante em relação à apresentação também, fez alguns comentários, mas a pergunta principal é: poderia me dizer como podemos ter turismo em nossa cidade sem a cooperação total e irrestrita da prefeitura? Eu vi a Neuza várias vezes durante a palestra balançando a cabeça assim, ó. Várias, ela não. Ai, meu Deus, o que será que eu estou falando? Não, eu acho que sem o apoio da prefeitura, sem o apoio, vou falar da prefeitura, mas sem o apoio do poder público, a gente não vai conseguir implementar o número de turistas, né? Se a prefeitura ou o poder público como um todo, se não ajuda, tem um potencial de atrapalhar tremendo. Então, é fundamental que a gente trabalhe no tripé, né? Poder público, iniciativa privada e responsabilidade individual. O prefeito Bruno Covas sempre diz que o papel da prefeitura, no mínimo, é não atrapalhar, certo? Então, sai do caminho da iniciativa privada para que ela possa, cumprindo a regulamentação exposta, implementar o maior número de atividades possível. Mas, além disso, se a gente puder ajudar, melhor. Então, é preciso, sim, o apoio das autoridades públicas
seja se você quiser fazer uma filmagem de um comercial numa rua aqui em São Paulo para promover um sabonete, você precisa do apoio da municipalidade. Então, é muito importante que a municipalidade consiga se tornar cada vez mais ágil e menos burocrática no atendimento do cidadão, seja pessoa física ou pessoa jurídica, para que ele consiga fomentar a possibilidade do cidadão trabalhar formalmente e fomentar a agilidade no setor privado para que ele realize os seus negócios. Isso independentemente do poder público atuar direto numa liberação, na locação de um espaço, que é o que a São Paulo Turismo faz. Mas, antes disso, essa desburocratização é muito importante e essa profissionalização do setor público para atender o setor privado. Era isso, Neuza? Senão pode balançar assim. Não? O que mais você quer? Abre para ela perguntar, gente. Gastei o latim aqui e respondi outra coisa. Eu vou perguntar depois diretamente no seu e-mail, porque Tá bom. senão a gente vai tomar o tempo, que realmente eu sei que já está escasso, e aí eu gostaria realmente de ter um diálogo com você para a gente poder melhorar a nossa cidade, porque ela está abandonada. Eu vou ter que discordar formalmente de que ela esteja abandonada, principalmente porque a gente está gravando. Mas eu vou estar aqui à disposição para mostrar para você que ela não está assim tão abandonada quanto você acha. Então, Talvez por ela favor, esteja abandonada. pode nos procurar. Não, eu já peguei o seu e-mail aqui, do SPTU, eu vou te mandar um e-mail, porque realmente eu adoro a minha cidade, mas eu estou muito triste de ver do jeito que ela está. E o que não for nosso aqui da SP Tours, a gente busca as informações na secretaria responsável. Então, pode mandar todas as dúvidas. Vocês têm uma interlocução entre os poderes, coisa que nós, munícipes, não temos. Pode mandar. Tá, ok. Então, obrigada e adorei a sua exposição. Que bom. Só mencionar o Cláudio Moisés, que é também um companheiro do Rotary, ele fez uma pergunta que você já respondeu sobre a privatização do Parque... Concessão. Concessão. Bom, eu estou lendo a pergunta dele, a concessão do Parque AMB, mas se você quiser complementar alguma coisa... Olha, o que eu tenho, estou vendo o Cláudio aqui, no meu quadro ele está bem embaixo de mim. A gente deve assinar informalmente, dar os trâmites finais, ainda nesse mês de maio, esse mês de maio na concessão. E aí a SP Tours segue responsável pelo complexo, pelo menos pelos eventos lá realizados, até o final de 22, mas já aí com a mudança da sede administrativa, a gente vai sair aqui do AMB e vamos mudar para o centro de São Paulo, integrando esse esforço de revitalização do centro de São Paulo, e eles assumem aqui a gestão do Parque do AMB no segundo semestre. Acho que de tudo que eu falei, era só esse detalhe que faltaria. Agora, a gente vai ter um vídeo depois, enfim, a gente pode mandar isso para vocês, esse material que vai mostrar todo o projeto como um todo. Então, uma vez lançado, a gente pode mandar para vocês. Bom, finalizamos aí as perguntas, as demais podem encaminhar para o e-mail dele, e passo agora a palavra para o Rogério, nosso presidente. Obrigado, Dulce. Gente, no primeiro momento, já agradecer a palestra do Luiz Álvaro de Menezes, presidente da SP Tours, excelente palestra, perfeita, fantástica, compreensível, esclarecedora, muito bacana. Muito obrigado pela presença. Foi, assim, muito enriquecedor, acho que para todo mundo, para quem tinha dúvida, para quem está com dúvida, acho que foi muito legal. Dulce, obrigado pelo convidado. Você é suspeita, mas uma suspeita cheia de razão. Então, muito obrigado pela presença do senhor, seu irmão, na nossa palestra. Peço desculpas no começo, eu estou no centro, no escritório, a transmissão está um pouco instável aqui no centro. Então, eu peço desculpas a todos. Eu queria agradecer novamente, acho que já excedemos 30 minutos, se deixar a gente passaria a tarde, se possível, com o Luiz Álvaro. Maior sucesso que esse da palestra não tem, todo mundo aqui ainda, né?
Agradeço a presença de todos os governadores do Rotary, de todos os convidados. Como eu disse no começo, perdão que o áudio não está muito bom. Então, de qualquer forma, quem quiser continuar na sala conversando à vontade, eu vou encerrar, porque a gente tem horário, a nossa 37ª reunião do Rotary Clube São Paulo, Avenida Paulista, agradecendo a presença de todos os governadores, todos os rotarianos, todos os convidados. Foi muito boa, Luiz, muito esclarecedora. Tenho a agradecer a sua presença. Tá? A gente já conhecia muito bem a Dulce, do nosso clube. Eu tenho o prazer de conhecer seu pai também. Então, de qualquer forma, muito obrigado a todos. Tá? Uma boa tarde para todo mundo, um bom final de semana, gente. Muito obrigado. Eu que agradeço muito. E mais importante de tudo que foi exposto é abrir esse canal aqui. A gente está com o canal aberto, vocês fiquem à vontade, tá? Até. Obrigado. Obrigado vocês aí. Um abraço. Obrigado pela presença de todos, muitos convidados aqui de longe, muito bom revê-lo. Um abraço a todos. Tchau, gente. Bom final de semana. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, tchau. Obrigada. Obrigada. Tchau, obrigada pela reunião. Bom final de semana, a palestra foi ótima. Pronto, isso aí. Paizão. Tchau, paizão. Obrigado, Dulce. Obrigada a vocês. Obrigado, Dulce. Obrigada. Dulce, você viu que eu cumpri minha promessa, hein? Fique quietinho. Quem quiser ficar aqui para conversar. Muito bom, gente. A casa cheíssima hoje. Muito legal ver aqui. Passamos dos 65 em algum momento. Oi, Ednilson, mostra a tua que cara bom aí te pra ver. eu não te vejo. Nossa amiga lá de Xangai aqui com a gente. Olha que legal. A futura presidente do Rotary de São Paulo está aqui com a gente, a Carla Blanco, você viu, né? Carla, bom te ver também de novo. Quanto tempo. Danielson também veio aqui de Ribeirão. Oi, Carla. Oi, Ednilson. Boa. Opa, e aí, companheiros? Saudades da tua cara. Não tinha nunca mais. Dulce, minha querida amiga. Obrigada pelo convite. É um prazer. Ô, Guido, quase 20 líderes hoje, hein? Aí, só fera aí, pô. Quase 20 líderes. Perfeito. Acho que foi a maior audiência do clube nessa gestão. Excelente. Olha, se não foi a maior, foi a mais representativa. A gente tinha pessoal de Xangai, de Portugal, de Chicago, da Califórnia, de Ribeirão Preto, da Bahia. Casa lotada. Que legal. Excelente. Isso é Rotary, Dulce. Parabéns. Isso é Rotary. Acrescentar e agregar e o pessoal vê que Rotary é um pouco mais do que a gente sabe. Né? Esse boca a boca do Rotary é tudo de bom. É assim que a gente mostra a nossa cara. Perfeito. Muito legal. Ô, Aldo, eu gostei desse vídeo de São Paulo aí, cara. Depois você manda no nosso grupo? Pode, né, Dulce? Eu acho que não tem problema. E até se ele achar interessante, a gente põe no YouTube do clube também para compartilhar. Vamos colocar assim. Acho que vale a pena. É gostoso.